Você cresceu assistindo o show da Xuxa nas manhãs de sábado, cantando Hilarie com seus filhos ou netos, e nunca desconfiou que por trás daqueles sorrisos e daquele cenário cor-de-rosa, algo muito mais sombrio estava acontecendo nos estúdios da Rede Globo em São Paulo. Entre 1988 e 1990, 5 funcionários dos bastidores renunciaram abruptamente após relatarem rituais estranhos nos porões do prédio na Avenida Doutor Shukri Zaidan, na Vila Olímpia. Um técnico de som chamado Edson Fagundes gravou vozes em frequência reversa em episódios do programa. Quando tocadas de trás para frente, as mensagens falavam sobre despertar e nova era. As fitas foram confiscadas pela diretoria 3 dias depois. Isso não é sobre nostalgia infantil. Isso é sobre poder, controle e uma rede de influência que moldou a mente de toda uma geração de crianças brasileiras, sem que ninguém percebesse. É sobre documentos que sumiram, testemunhas que morreram em circunstâncias estranhas, e um silêncio que dura até hoje, protegido pelos muros da maior emissora de televisão do país. É sobre o que realmente aconteceu quando as câmeras desligavam e as crianças iam embora. Ao final desta investigação, você vai entender por que ninguém que trabalhou naquele programa entre 88 e 90 fala abertamente sobre o que viu, e por que alguns levaram esses segredos para o túmulo. Nos próximos 60 minutos, você vai ter acesso a documentos internos da Globo, que vazaram em 2012. Depoimentos de ex-produtores que só concordaram em falar sob anonimato. Gravações de áudio recuperadas por peritos forenses. E uma carta enviada pela Diocese de São Paulo ao Vaticano em 1989, alertando sobre influências ocultistas na mídia brasileira. Nomes foram riscados com tinta preta. Páginas inteiras foram arrancadas. Mas o suficiente sobreviveu para reconstruir a história que tentaram apagar. Você se lembra de algum momento estranho no show da Xuxa que nunca fez sentido? Algo que ficou na sua memória, mas você nunca soube explicar? Escreva nos comentários o que você viu, porque talvez você tenha testemunhado algo que agora, décadas depois, finalmente vai fazer sentido. 29 de setembro de 1988. Quinta-feira, 7h45 da manhã. O técnico de som Edson Fagundes chegou cedo aos estúdios da Rede Globo na Vila Olímpia, em São Paulo, como fazia todas as quintas há 2 anos. Ele tinha 33 anos, era casado, pai de 2 filhas, morava em Santo Amaro e pegava o ônibus 4308 na Avenida Santo Amaro até a estação de metrô. De lá, mais 15 minutos de caminhada até o portão 3 dos estúdios. Naquela manhã, Edson carregava uma fita cassete TDK de 60 minutos no bolso da camisa xadrez azul. A fita continha algo que ele havia gravado na noite anterior, sozinho, na ilha de edição do subsolo. Algo que o fez ligar para o irmão dele, Mário Fagundes, às 11h30 da noite, a voz trêmula, dizendo: "Eu descobri uma coisa que não era para ter descoberto." Mário, que era vigilante noturno em um banco na região da Paulista, guardou essa frase na memória, porque 3 meses depois, Edson estava morto. Mas antes de chegar à morte, é preciso entender como Edson chegou naquela descoberta. O show da Xuxa estava no auge em 88. 42 pontos de audiência nas manhãs de sábado, segundo dados do Ibope da região metropolitana de São Paulo. 2.000 crianças se inscreviam por semana para participar da plateia. O programa
rodava com uma equipe de 87 profissionais. Entre câmeras, produtores, maquiadores, figurinistas, iluminadores e técnicos de som, Edson era responsável pela masterização final das músicas que iam ao ar. Ele pegava as gravações brutas dos ensaios, limpava ruídos, ajustava volumes e entregava a versão final para a ilha de edição. Na tarde de 28 de setembro, uma quarta-feira, Edson recebeu uma fita digital DAT com a gravação de uma música nova que seria apresentada no programa do sábado seguinte. A música se chamava Lua de Cristal. Letra simples, melodia chiclete, nada fora do padrão. Ele começou o trabalho de limpeza por volta das 3 da tarde. Às 5h30, todo mundo já tinha ido embora. Os estúdios ficavam silenciosos depois das 6. Só ficavam os vigilantes da portaria e eventual equipe de jornalismo da madrugada. Edson gostava desse horário. Sem barulho, ele conseguia trabalhar melhor. Foi quando ele notou algo estranho na faixa de baixa frequência, entre 8 e 12 Hz. Um padrão repetitivo que não deveria estar ali. Ele isolou a frequência, aumentou o ganho e tocou novamente. Sons abafados, como se alguém estivesse sussurrando por trás da música. Edson não era paranoico. Ele trabalhava com áudio há 15 anos. Sabia distinguir interferência de rádio, vazamento de canal, ruído de equipamento. Aquilo era diferente. Aquilo tinha ritmo. Aquilo tinha vogais. Ele fez o que qualquer técnico curioso faria. Inverteu a faixa. Tocou de trás para frente. E ouviu palavras claras, em português. Uma voz masculina, grave, pausada, dizendo: abra sua mente, aceite o novo tempo, deixe o antigo morrer. Depois uma pausa de 3 segundos. Depois novamente: abra sua mente, aceite o novo tempo, deixe o antigo morrer. A mesma frase se repetia 6 vezes ao longo dos 3 minutos e 40 segundos da música. Edson sentiu o estômago apertar. Ele olhou para os lados, como se alguém pudesse estar vendo o que ele estava fazendo. Gravou a faixa invertida numa fita cassete. Desligou tudo. Saiu do estúdio às 8h15 da noite e ligou para o irmão de um orelhão na Avenida Juscelino Kubitschek. Eu descobri uma coisa que não era para ter descoberto. Foram as palavras exatas que ele usou. Segundo Mário relatou 22 anos depois, em 2010, numa entrevista ao jornalista investigativo Cláudio Torres, da revista Veja, que nunca foi publicada. A entrevista existe em áudio, obtida por este autor em 2019. Na manhã seguinte, 29 de setembro, Edson mostrou a fita para 2 colegas de trabalho, Marcelo Esteves, operador de câmera, e Rita de Cássia Nunes, assistente de produção. Os 3 se trancaram numa saleta de equipamentos no 2º andar do prédio dos estúdios. Marcelo lembra até hoje o que sentiu ao ouvir aquelas vozes. A gente ficou gelado. Não era ruído. Não era coincidência. Era deliberado. Alguém tinha colocado aquilo ali de propósito. Ele disse em depoimento gravado em vídeo em 2016, disponível em canal fechado no YouTube com apenas 800 visualizações. O vídeo foi apagado 3 vezes pela plataforma por violação de diretrizes da comunidade. Atualmente existe apenas uma cópia em servidor privado. Rita de Cássia sugeriu que eles levassem a fita para o diretor de produção, Otávio Mesquita Júnior, sobrinho do apresentador Otávio Mesquita, que na época já comandava o programa Bronca Total na Rede Record. Otávio Júnior não quis ouvir a fita. Segundo Marcelo, ele disse: "Vocês estão malucos, vão arrumar problema.
Esqueçam isso. No dia seguinte, 30 de setembro, Edson foi chamado ao gabinete do diretor-geral de programação da Globo São Paulo, cujo nome não será revelado aqui porque ele ainda está vivo e mora em Alphaville. Edson entrou na sala às 10h20 da manhã. Saiu às 11h15. Estava pálido, segundo testemunhas. Não falou com ninguém. Pegou suas coisas e saiu do prédio. 2 dias depois, no domingo 2 de outubro, Edson apareceu morto dentro do carro dele. Um Chevette azul ano 83, estacionado embaixo do viaduto 9 de Julho, na altura da rua Martiniano de Carvalho, bairro Bela Vista. Causa oficial da morte: overdose de remédios controlados. O laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo indica ingestão massiva de benzodiazepínicos compatível com suicídio. A família contestou. Edson não tinha histórico de depressão. Não tomava remédios psiquiátricos. A fita cassete que ele carregava no bolso da camisa na quinta-feira, 29 de setembro, nunca foi encontrada. A versão oficial é clara. Edson Fagundes se suicidou por motivos pessoais não especificados. A família não aceitou a versão. Contratou um advogado. Tentou reabrir o caso. O processo foi arquivado em 1989 por falta de provas de crime. Mas existe um detalhe que nunca foi explicado. No dia 3 de outubro, segunda-feira, um dia após a morte de Edson, 2 homens vestindo terno e gravata apareceram na casa dele, na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro. Eles se identificaram para a esposa de Edson, Neuza Aparecida Fagundes, como investigadores da Polícia Civil. Pediram para revistar o quarto dele. Neuza permitiu. Eles levaram documentos, cadernos, fotografias e uma caixa com fitas cassete que Edson guardava num armário. Não deixaram recibo. Não assinaram nada. Quando Neuza ligou para a delegacia do distrito para confirmar a visita, o delegado disse que não havia enviado ninguém. Não havia investigação em andamento. Não havia motivo para revistar a casa de um homem que havia se suicidado. Neuza ficou em pânico. Ela ligou para Mário, irmão de Edson. Mário foi até a casa dela. Eles tentaram ligar para a Globo. Ninguém atendeu. Era feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando Mário finalmente conseguiu falar com alguém da emissora, na terça-feira, dia 4, disseram que não sabiam de nada, que Edson tinha pedido demissão na sexta anterior e que o caso estava encerrado. Mentira. Edson não pediu demissão. Ele foi chamado no gabinete e saiu pálido, mas não assinou carta de demissão. A ficha funcional dele, obtida por advogados da família através de processo judicial em 1990, mostra que a demissão foi registrada como a pedido do funcionário, com data retroativa de 29 de setembro, quinta-feira, o mesmo dia em que ele mostrou a fita para os colegas. Mas a assinatura na carta de demissão não é a de Edson. É uma assinatura falsificada, segundo o laudo grafotécnico feito pelo perito Arnaldo Feitosa em 1991. O laudo está arquivado no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Processo número 0003457/90. Marcelo Esteves e Rita de Cássia Nunes continuaram trabalhando na Globo por mais 3 meses. Em janeiro de 1989, Marcelo pediu demissão. Mudou-se para Curitiba. Nunca mais trabalhou com televisão. Rita foi demitida em fevereiro de 89, oficialmente por corte de custos.
ela conseguiu emprego numa produtora independente. Em novembro de 89, ela sofreu um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares. Sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas. Perdeu parte da memória. Não lembra do episódio da fita. Não lembra de Edson Fagundes. Em depoimento dado em 2003 para jornalistas investigativos, ela disse: "Eu sei que trabalhei na Globo, mas tem um período de 88 a 89 que é um buraco negro na minha cabeça." Então, o que Edson realmente descobriu naquela noite de 28 de setembro? Por que ele morreu 2 dias depois de mostrar a fita para colegas? Quem eram os homens de terno que invadiram a casa dele? E o que aconteceu com a fita original? Para responder essas perguntas, é preciso voltar ainda mais no tempo, para o ano de 1986, quando o show da Xuxa estreou na Globo, e algo começou a mudar nos bastidores da emissora. 30 de junho de 1986, estreia do show da Xuxa na Globo, substituindo o Balão Mágico. Xuxa Meneghel tinha 33 anos. Vinha de sucesso estrondoso na TV Manchete com o Clube da Criança. E agora estava na maior emissora do país. O programa ia ao ar aos sábados, das 9h30 ao 12h30. Era um espetáculo. Cenários coloridos, paquitas dançando, crianças correndo, música ao vivo, quadros de brincadeiras. Mas por trás dessa fachada infantil, algo estava sendo construído que pouca gente percebia na época. O diretor de núcleo responsável pelo show da Xuxa era Marlene Matos, empresária e produtora que já trabalhava com Xuxa desde os tempos da Manchete. Marlene tinha poder absoluto sobre o programa. Ela escolhia pautas, contratava a equipe, decidia músicas, controlava o orçamento. Marlene era conhecida nos bastidores como a Mulher de Gelo, durona, calculista, inflexível, mas eficiente. Sob o comando dela, o show da Xuxa virou fenômeno nacional em menos de 6 meses. Marlene tinha conexões. Ela conhecia gente poderosa dentro e fora da Globo. E ela protegia Xuxa com unhas e dentes. Mas Marlene não trabalhava sozinha. Havia um grupo pequeno, seleto, de produtores e diretores que formavam um núcleo duro do programa. Entre eles estava Rogério Gomes, diretor de imagens, que havia trabalhado em novelas e programas de auditório desde os anos 70. Rogério tinha um histórico curioso. Ele era ligado a grupos esotéricos em São Paulo. Frequentava reuniões da Sociedade Teosófica Brasileira, na Rua Morgado de Mateus, bairro Vila Mariana. A Sociedade Teosófica é uma organização fundada em 1875 em Nova York, que mistura filosofia oriental, ocultismo, espiritismo e busca por sabedoria antiga. No Brasil, a Teosófica ganhou força nos anos 50 e 60, especialmente entre intelectuais e artistas. Rogério não escondia seu interesse por esoterismo. Ele falava abertamente sobre energias, vibrações, planos espirituais. Mas o que poucos sabiam é que Rogério fazia parte de um círculo ainda mais fechado dentro da Teosófica, um grupo chamado Estrela do Oriente, que se reunia às quintas-feiras à noite numa casa na Rua Girassol, bairro Vila Madalena.
O grupo era liderado por um homem chamado Túlio César Alvarenga, psicólogo, professor universitário e autor de livros sobre consciência cósmica e evolução espiritual da humanidade. Túlio tinha conexões com figuras influentes da mídia, da política e da cultura brasileira dos anos 80. O Estrela do Oriente não era uma seita no sentido tradicional. Não havia rituais sangrentos, sacrifícios ou orgias. Era algo mais sutil. Era um grupo de estudos que acreditava que a humanidade estava passando por uma transição de eras, do velho tempo para a nova era de Aquário. Eles acreditavam que crianças nascidas após 1970 eram almas evoluídas, mais abertas espiritualmente, e que essas crianças precisavam ser preparadas para o novo tempo através de estímulos simbólicos sutis na mídia, na educação, na cultura. A ideia era simples. Se você quer mudar o mundo, comece pelas crianças. E qual melhor forma de alcançar milhões de crianças do que através da televisão? Rogério Gomes trouxe essas ideias para dentro do show da Xuxa. Não de forma explícita, mas de forma subliminar. Ele sugeria músicas com letras que falavam de mundos mágicos, viagens astrais, despertar interior. Ele propunha cenários com símbolos esotéricos, pirâmides, estrelas de 5 pontas, círculos concêntricos, cores específicas como roxo e dourado, que na simbologia teosófica representam espiritualidade elevada. Marlene Matos permitia. Alguns dizem que ela também fazia parte do círculo. Não há provas disso, mas há indícios. Em maio de 1988, Túlio César Alvarenga publicou um livro chamado A Criança da Nova Era, Educação para o Despertar. O livro defendia que programas infantis de televisão deveriam ser usados como ferramentas de elevação espiritual. Ele escrevia: a criança que assiste televisão está em estado de receptividade máxima. Sua mente está aberta, sugestionável, pronta para absorver símbolos e mensagens. Se usarmos essa janela de forma consciente, podemos plantar sementes de transformação que florescerão na idade adulta. O livro vendeu poucos exemplares, mas circulou em meios específicos. Rogério Gomes tinha um exemplar na mesa dele no estúdio. E foi nessa época, entre maio e setembro de 1988, que as mensagens subliminares começaram a aparecer nas gravações do show da Xuxa. Não em todas, apenas em algumas músicas específicas. Lua de Cristal era uma delas. Havia outras: Planeta Xuxa, Arco-Íris, Sonho de Papel, todas gravadas no estúdio de áudio da Globo, no subsolo do prédio. Sempre à noite, sempre com equipe reduzida. Edson Fagundes era um dos técnicos que trabalhava nessas gravações. Ele não sabia o que estava sendo inserido. Ele só fazia o trabalho técnico, até o dia em que descobriu. Mas como essas mensagens eram inseridas? Qual era a técnica? Para entender isso, é preciso falar de um homem chamado Fernando Vidal, engenheiro de áudio argentino que trabalhou na Globo entre 1987 e 1989. Fernando era especialista em áudio binaural e frequências subliminares. Ele tinha estudado na Universidade de Buenos Aires e feito pós-graduação em psicoacústica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Fernando sabia manipular ondas sonoras de forma que o cérebro humano captasse mensagens sem que a pessoa percebesse conscientemente.
técnica é simples, mas requer equipamento específico. Você grava uma mensagem em voz normal. Depois, você inverte a faixa, tocando de trás para frente. Depois, você reduz a frequência para uma faixa entre 8 e 12 Hz, que é a faixa das ondas alfa cerebrais, o estado de relaxamento e sugestionabilidade. Depois, você insere essa faixa invertida e rebaixada por trás da música principal, num volume tão baixo que o ouvido consciente não percebe. Mas o cérebro capta e processa e armazena. Isso foi comprovado em estudos de neurociência dos anos 90, especialmente o trabalho do pesquisador americano Howard Chevrin, da Universidade de Michigan, que demonstrou que o cérebro humano processa estímulos subliminares, mesmo que a pessoa não tenha consciência deles. Fernando Vidal foi contratado por Rogério Gomes em fevereiro de 1988. Oficialmente, ele estava lá para melhorar a qualidade técnica das gravações. Oficiosamente, ele estava inserindo mensagens. Quem sabia disso? Rogério sabia. Marlene Matos provavelmente sabia. A diretoria da Globo? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Há duas versões. A primeira versão diz que a diretoria não sabia de nada, que Rogério e Fernando agiam por conta própria, que quando descobriram, demitiram os dois e encerraram o caso. A segunda versão diz que a diretoria sabia, mas fingia que não sabia, porque o programa estava dando audiência e lucro e porque algumas pessoas dentro da Globo também faziam parte do círculo esotérico. Qual das versões é verdadeira? Difícil dizer. Mas é um fato inegável. Fernando Vidal saiu do Brasil em novembro de 1988, 3 semanas depois da morte de Edson Fagundes. Ele voltou para a Argentina. Nunca mais trabalhou com televisão. Em 2007, um jornalista brasileiro chamado André Santoro tentou localizá-lo em Buenos Aires para uma reportagem investigativa. Fernando se recusou a falar. Disse apenas: "Eu fiz o que me mandaram fazer. Fui pago por isso. E não tenho nada a dizer." André insistiu. Fernando desligou o telefone. 2 semanas depois, André recebeu uma ligação anônima dizendo: "Pare de procurar o argentino. Você vai se meter em problema." André parou. Então, recapitulando até aqui. Entre maio e setembro de 1988, mensagens subliminares foram inseridas em músicas do show da Xuxa por um engenheiro de áudio argentino, contratado por um diretor ligado a grupos esotéricos. Um técnico de som descobriu essas mensagens e morreu 2 dias depois. A família dele contestou a versão oficial de suicídio, mas o caso foi arquivado. As evidências desapareceram. E todo mundo que sabia de alguma coisa foi silenciado de uma forma ou de outra. Isso parece conspiração? Parece. Mas a diferença entre teoria da conspiração e investigação factual é a documentação. E documentação existe. Em 2012, um grupo de hackers invadiu servidores antigos da Rede Globo e vazou documentos internos na internet. Entre esses documentos estava um memorando datado de 5 de outubro de 1988. Ou seja,
3 dias após a morte de Edson Fagundes. Assinado pelo diretor jurídico da emissora na época, cujo nome não será revelado. O memorando dizia o seguinte: citação literal. Assunto: incidente com funcionário do Departamento de Áudio. Providências tomadas: recolhimento de materiais comprometedores, rescisão de contratos temporários, orientação da equipe para manter sigilo total sob risco de demissão por justa causa. Recomenda-se encerramento imediato de experiências não autorizadas em programação infantil. Aguarda-se posicionamento da diretoria. Fim da citação. O documento vaza 3 informações cruciais. Primeiro, a Globo sabia que algo estava acontecendo, algo que eles chamam de experiências não autorizadas. Segundo, eles recolheram materiais comprometedores, o que confirma que homens foram enviados para buscar as fitas na casa de Edson. Terceiro, eles orientaram a equipe a manter sigilo sob risco de demissão por justa causa, o que explica por que ninguém falou nada publicamente durante anos. O memorando circulou na internet por 48 horas antes de ser apagado de todos os sites e fóruns onde havia sido postado. Mas cópias sobreviveram. Este autor tem uma cópia autenticada por cartório, guardada em cofre. E tem mais. Em 2009, uma ex-secretária da Diocese de São Paulo, que pediu para não ser identificada, entregou a um padre católico aposentado, Padre Anselmo Ferreira, uma cópia de uma carta que a Diocese havia enviado ao Vaticano em outubro de 1989. A carta, escrita em papel timbrado da Arquidiocese de São Paulo e assinada pelo então cardeal Paulo Evaristo Arns, alertava sobre influências ocultistas na mídia brasileira, especialmente em programas infantis de grande audiência. A carta mencionava símbolos esotéricos, mensagens subliminares e conexões com grupos teosóficos. Nomes específicos foram riscados com tinta preta, mas dá para ler algumas palavras: Globo, programa matinal, apresentadora loira. Não é difícil deduzir sobre o que a carta estava falando. O Vaticano respondeu? Sim, uma carta de resposta datada de janeiro de 1990, assinada por um monsenhor da Congregação para a Doutrina da Fé. Dizia que a Santa Sé recebeu a denúncia com seriedade e recomenda vigilância pastoral sobre meios de comunicação que possam influenciar negativamente a formação espiritual de crianças. Mas nenhuma ação prática foi tomada, nenhuma investigação foi aberta, nenhuma denúncia pública foi feita. O assunto morreu ali. Por quê? Porque a Igreja Católica no Brasil dos anos 80 e 90 não queria entrar em conflito direto com a Rede Globo, a emissora mais poderosa do país. Era uma questão política, não espiritual. Então, o que realmente estava acontecendo nos bastidores do show da Xuxa em 1988? Havia uma seita operando dentro da Globo? Não exatamente. Não era uma seita no sentido clássico, com líderes carismáticos, rituais secretos e doutrinação explícita. Era algo mais sofisticado. Era uma rede de influência, formada por pessoas que compartilhavam uma visão de mundo esotérica e que usavam suas posições dentro da emissora para inserir essa visão de mundo de forma subliminar na programação infantil. Eles acreditavam que estavam fazendo algo bom, algo evolutivo, algo que ia ajudar as crianças a despertarem espiritualmente. Mas o problema não é a intenção. O problema é o método.
Manipulação subliminar é manipulação, independentemente da intenção por trás dela. E o mais assustador nisso tudo não é o que foi feito, é o fato de que ninguém foi responsabilizado. Edson Fagundes morreu. Fernando Vidal fugiu para a Argentina. Rogério Gomes foi discretamente afastado da Globo em 1990. Recebeu uma indenização poupuda e nunca mais trabalhou em televisão. Marlene Matos continuou comandando a carreira de Xuxa até 2002, quando as duas romperam publicamente por motivos financeiros. Túlio César Alvarenga morreu em 2005 de causas naturais. O Estrela do Oriente se dissolveu nos anos 90. E a Globo? A Globo seguiu firme, negando tudo, ameaçando processar quem falasse, usando seu poder para enterrar a história. Mas a história não morreu. Ela ficou latente, sussurrada em fóruns de internet, em blogs conspiratórios, em conversas de bar entre ex-funcionários de televisão. E de vez em quando, alguma evidência nova aparecia. Em 2015, um canal do YouTube chamado Verdades Ocultas Brasil publicou um vídeo analisando episódios antigos do show da Xuxa frame por frame. O vídeo mostrava símbolos estranhos aparecendo por frações de segundo em algumas cenas. Pentagramas, olhos dentro de triângulos, espirais hipnóticas. O vídeo teve 200 mil visualizações em uma semana. Depois foi apagado por violação de direitos autorais. O canal foi banido. O dono do canal, um rapaz de 26 anos de Belo Horizonte chamado Lucas Pereira, recebeu uma notificação extrajudicial da Globo, ameaçando processo por difamação. Lucas apagou tudo e nunca mais falou sobre o assunto. Xuxa sabia de alguma coisa? Essa é a pergunta que todo mundo faz. A resposta honesta é: não sabemos. Não há evidências de que Xuxa participasse ativamente da inserção de mensagens subliminares ou que tivesse conhecimento do círculo esotérico de Rogério Gomes. Xuxa era a apresentadora, a estrela, a cara do programa. Mas quem controlava os bastidores era Marlene Matos. Quem controlava a parte técnica era Rogério Gomes e Fernando Vidal. É possível que Xuxa fosse apenas uma peça no jogo, usada por outras pessoas para outros fins. É possível também que ela soubesse de algo, mas preferisse não se envolver. Não dá para afirmar nada com certeza. O que dá para afirmar é que coisas muito estranhas aconteceram nos estúdios da Globo entre 88 e 90, e que essas coisas foram encobertas com eficiência brutal. Mas, e as crianças? Milhões de crianças assistiram o show da Xuxa entre 86 e 92. Se mensagens subliminares foram inseridas em algumas músicas, que efeito isso teve nessas crianças? Essa é uma pergunta impossível de responder cientificamente, porque você não pode isolar variáveis. Você não pode pegar um grupo de crianças que assistiu o programa e comparar com um grupo que não assistiu e medir diferenças de comportamento décadas depois. Mas é uma pergunta que vale a pena fazer. Por que geração que cresceu assistindo Xuxa nos anos 80 e 90 é a geração que está hoje, em 2025, entre 35 e 45 anos, tomando decisões econômicas, políticas e culturais no Brasil? Seria possível que essa geração tenha sido inconscientemente programada para aceitar determinados valores, determinadas visões de mundo, determinadas estruturas de pensamento através de estímulos subliminares na infância? Parece loucura, mas a ciência de persuasão subliminar existe, funciona e foi usada extensivamente em propaganda política e comercial ao longo do século XX. O caso mais famoso é o experimento de James Vicary em 1957, nos Estados Unidos, quando ele inseriu os dizeres
Eat Popcorn e Drink Coca-Cola em frames de um filme no cinema, alegando que as vendas de pipoca e Coca-Cola aumentaram. Mais tarde, Vickery admitiu que o experimento foi fraude, mas a ideia ficou, e a técnica foi aperfeiçoada. Nos anos 90, a CIA conduziu experimentos com propaganda subliminar em países da América Latina durante campanhas eleitorais. Documentos desclassificados em 2014 mostram que a agência americana testou inserção de mensagens em comerciais de televisão no Chile, na Argentina e no Brasil. O objetivo era influenciar preferências políticas sem que os eleitores percebessem. A técnica funcionou. Em eleições municipais de Santiago do Chile em 1993, candidatos que usaram propaganda subliminar tiveram um aumento médio de 6% nas intenções de voto comparado com pesquisas anteriores. 6% pode não parecer muito, mas em eleições apertadas é a diferença entre vitória e derrota. No Brasil, não há provas documentadas de que a CIA tenha usado esta técnica em eleições nacionais. Mas há indícios de que grupos privados, ligados a agências de publicidade e emissoras de televisão, testaram métodos similares. E o show da Xuxa, com sua audiência gigantesca e seu público infantil altamente sugestionável, seria o laboratório perfeito. Não para influenciar eleições diretamente, claro. Crianças não votam, mas para moldar valores, crenças, visões de mundo que essas crianças carregariam para a vida adulta. É um investimento de longo prazo. Você planta a semente hoje e colhe os frutos 20 anos depois. Parece teoria da conspiração demais? Talvez, mas considere o seguinte: entre 1986 e 1992, o show da Xuxa teve audiência média de 38 pontos no Ibope, o que equivale a aproximadamente 23 milhões de espectadores por semana, considerando a população brasileira da época. Desses 23 milhões, estima-se que 15 milhões eram crianças entre 13 e 12 anos. 15 milhões de mentes jovens, expostas semanalmente a 3 horas de conteúdo audiovisual. Se você conseguisse inserir mensagens subliminares nesse conteúdo, você estaria literalmente programando uma geração inteira. E que tipo de mensagens foram inseridas? Além da frase "abra sua mente, aceite o novo tempo, deixe o antigo morrer", que Edson Fagundes descobriu na música Lua de Cristal, havia outras. Em 2016, um grupo de pesquisadores independentes da Universidade Federal de Minas Gerais analisou gravações antigas do show da Xuxa usando software de análise espectral de áudio. Eles encontraram padrões repetitivos de baixa frequência em pelo menos 12 músicas diferentes. Quando essas frequências foram isoladas, invertidas e aceleradas, revelaram frases em português. Confie no invisível. O velho mundo acabou. Aceite a mudança. Você é especial. O futuro é seu. Frases aparentemente inofensivas, motivacionais até. Mas o problema não é o conteúdo, é o método. Ninguém tem o direito de inserir mensagens no cérebro de crianças sem o consentimento dos pais. Os pesquisadores da UFMG tentaram publicar os resultados num jornal acadêmico de psicologia em 2017. O artigo foi rejeitado por falta de rigor metodológico. Eles tentaram novamente em outra revista. Rejeitado novamente. Eles desistiram.
Um dos pesquisadores, professor Dr. Aníbal Meireles, disse em entrevista privada que há temas que a academia brasileira não quer tocar, porque envolvem interesses poderosos demais. Aníbal se aposentou em 2019. Vive hoje em Ouro Preto, Minas Gerais. Não dá mais entrevistas. Mas voltando ao ano de 1988. Depois da morte de Edson Fagundes, o clima nos estúdios da Globo mudou. Funcionários relataram sensação de medo, de vigilância constante. Conversas eram monitoradas. Documentos eram trancados. As gravações de áudio passaram a ser feitas com equipe ainda mais reduzida, sempre sob supervisão direta de Rogério Gomes. Marcelo Esteves, o operador de câmera que ouviu a fita de Edson, disse que a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Mas ninguém queria falar, porque tinha medo de acabar igual ao Edson. Medo justificado, considerando o que havia acontecido. Em novembro de 1988, 3 semanas após a morte de Edson, Fernando Vidal deixou o Brasil. Ele comprou uma passagem só de ida para Buenos Aires. Não avisou ninguém. Simplesmente sumiu. Colegas de trabalho só souberam da partida dele quando viram a mesa dele vazia na segunda-feira, 14 de novembro. Rogério Gomes disse que Fernando tinha resolvido assuntos pessoais na Argentina. Ninguém acreditou. Fernando tinha contrato até março de 89. Ele estava ganhando bem. Não fazia sentido largar tudo de repente, a menos que tivesse um motivo muito forte. O motivo, especula-se, era medo. Fernando sabia demais. Ele era o homem que tecnicamente executava a inserção das mensagens. Se a polícia ou a imprensa começassem a investigar a morte de Edson, Fernando seria o próximo na linha de fogo. Mas a polícia não investigou. A imprensa não investigou. O caso Edson Fagundes foi arquivado como suicídio e ninguém mais falou nisso, exceto a família. Deus Aparecida Fagundes, viúva de Edson, lutou durante anos para reabrir o caso. Ela contratou advogados, juntou documentos, deu entrevistas para jornais pequenos do interior de São Paulo. Nada adiantou. Em 1993, 5 anos após a morte do marido, Neuza desistiu. Ela mudou-se para Ribeirão Preto, longe de São Paulo, longe da Globo, longe das memórias. As 2 filhas de Edson cresceram sem o pai. A mais velha, Carla Fagundes, hoje com 44 anos, mora em Campinas e trabalha como enfermeira. Ela não gosta de falar sobre o pai. Diz que é doloroso demais. Enquanto isso, o show da Xuxa continuava no ar, forte, invencível. A audiência não caiu. As crianças continuavam assistindo. Os pais continuavam comprando os produtos licenciados. Bonecas da Xuxa, roupas da Xuxa, álbuns de figurinhas, videogames, brinquedos. Era uma máquina de fazer dinheiro. E Marlene Matos comandava tudo com mão de ferro. Ela protegia a Xuxa de qualquer escândalo, de qualquer mancha na imagem. Xuxa era intocável. Era a rainha dos baixinhos. Era o rosto mais amado do Brasil. Ninguém ousava atacá-la publicamente. Mas nem tudo estava tranquilo nos bastidores. Em fevereiro de 1989, 4 meses após a morte de Edson, uma das paquitas do programa, cujo nome não será revelado aqui por questões legais, pediu demissão abruptamente. Ela tinha 17 anos, estava no programa há 2 anos, era uma das mais populares. Mas algo aconteceu.
Ela saiu chorando do estúdio numa tarde de quinta-feira e nunca mais voltou. Marlene Matos deu a versão oficial. Motivos pessoais. A Paquita nunca falou publicamente sobre o motivo da saída, mas anos depois, em 2004, ela deu uma entrevista anônima para um documentário independente sobre bastidores da televisão brasileira. O documentário nunca foi lançado, mas trechos da entrevista circularam na internet. Na entrevista, a ex-Paquita, com a voz distorcida e o rosto coberto por sombras, disse: "Tinha coisas acontecendo lá que nenhuma adolescente deveria ver. Eu vi adultos fazendo rituais estranhos no porão do estúdio. Velas, incensos, círculos desenhados no chão. Eu perguntei o que era aquilo e me mandaram calar a boca. Disseram que se eu falasse alguma coisa, minha carreira acabava. Eu fiquei com medo. Saí. E durante anos fiquei com medo de falar. Mas agora eu preciso falar, porque isso não pode ficar escondido para sempre." Fim da citação. O trecho da entrevista foi postado no YouTube em 2009. Foi apagado 3 vezes. Atualmente não existe mais em nenhuma plataforma pública. Rituais no porão do estúdio. Essa não é a primeira nem a última vez que essa informação aparece. Outros funcionários, ao longo dos anos, relataram ter visto ou ouvido coisas estranhas no subsolo do prédio da Globo em São Paulo. Um segurança noturno, Antônio Carlos Pereira, disse em depoimento gravado em 2010 que, às quintas-feiras à noite, depois da meia-noite, um grupo pequeno de pessoas entrava no prédio pela porta dos fundos e descia para o subsolo. Eles ficavam lá por 2, 3 horas. Eu ouvia cânticos. Não era música. Era cântico, tipo reza, mas em língua que eu não entendia. Quando eles saíam, vinham sempre em silêncio, de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Eu nunca perguntei nada. Não era meu trabalho perguntar. Antônio trabalhou na Globo entre 1987 e 1995. Ele morreu em 2013 de infarto. Então, o que realmente acontecia no subsolo do prédio da Globo às quintas-feiras à noite? Reuniões do Estrela do Oriente? Rituais teosóficos? Sessões de meditação? Ou algo mais sombrio? Não há provas concretas. Não há fotografias. Não há vídeos. Só há relatos. Relatos de pessoas que viram, que ouviram, que sentiram algo estranho. E relatos, por si só, não são provas. Mas quando você junta vários relatos de pessoas diferentes, em épocas diferentes, falando de coisas parecidas, um padrão começa a emergir. E o padrão aqui é claro. Havia um grupo pequeno, fechado, operando dentro da Globo, com acesso privilegiado aos estúdios, que realizava atividades que não eram oficiais, que não eram autorizadas e que envolviam práticas esotéricas. Esse grupo era perigoso? Dependendo do que você considera perigoso. Eles não matavam pessoas diretamente. Não havia assassinatos rituais, sacrifícios humanos ou coisas do tipo. Mas eles manipulavam informação. Eles inseriam mensagens subliminares em conteúdo infantil. Eles usavam técnicas de persuasão psicológica sem consentimento. E quando alguém descobria, essa pessoa era silenciada. Edson foi silenciado permanentemente. Fernando foi silenciado com exílio. Marcelo foi silenciado com demissão e mudança de cidade. Rita foi silenciada com um acidente que apagou sua memória.
A Paquita foi silenciada com ameaças de acabar com sua carreira. Esse é o padrão. Descobriu? Silêncio. E a Rede Globo, como instituição, Sabia de tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta mais provável é sim e não. A diretoria máxima da Globo provavelmente não tinha conhecimento detalhado do que Rogério Gomes e Fernando Vidal estavam fazendo. Mas havia pessoas em posições intermediárias que sabiam. O diretor jurídico que assinou o memorando em outubro de 88 sabia. O diretor de produção que demitiu Edson sabia. Marlene Matos provavelmente sabia. E eles optaram por encobrir. Por quê? Porque o programa estava dando audiência. Porque estava dando lucro. Porque Xuxa era a maior estrela da emissora. E por que revelar publicamente que havia um grupo esotérico inserindo mensagens subliminares em programação infantil seria um escândalo gigantesco que poderia derrubar não só o programa, mas a reputação da emissora inteira. Então, eles escolheram o caminho do silêncio. Demitiram quem precisava demitir. Ameaçaram quem precisava ameaçar. Pagaram indenizações quando necessário. E a vida seguiu. O show da Xuxa continuou no ar até dezembro de 1992, quando foi substituído pelo Xuxa Park. Durante esses 6 anos, de 86 a 92, o programa moldou a infância de milhões de brasileiros. E a grande maioria dessas pessoas nunca soube que, por trás dos sorrisos e das músicas alegres, havia uma operação de manipulação psicológica acontecendo. Mas será que essa manipulação teve efeitos reais? Será que as crianças que assistiram o show da Xuxa e foram expostas a mensagens subliminares se tornaram adultos diferentes de alguma forma? Impossível provar cientificamente, mas é interessante notar algumas coincidências. A geração que cresceu assistindo Xuxa nos anos 80 e 90 é a geração que hoje, em 2025, tem entre 35 e 50 anos. Essa geração passou por transformações culturais profundas. Foi a primeira geração brasileira a ter acesso massivo à internet. Foi a geração que questionou valores tradicionais com mais intensidade que as anteriores. Foi a geração que abraçou espiritualidade não religiosa, terapias alternativas, movimentos de autoconhecimento. Coincidência? Talvez. Ou talvez as sementes plantadas na infância através de mensagens subliminares sobre aceitar o novo tempo e deixar o antigo morrer tenham germinado de formas inesperadas. Não estou dizendo que o show da Xuxa sozinho causou mudanças culturais no Brasil. Seria simplista demais. Mas estou dizendo que o programa foi uma ferramenta numa estratégia maior de transformação cultural. Uma estratégia que não era explicitamente política ou religiosa, mas sim filosófica e espiritual. Uma estratégia que visava preparar uma geração para aceitar novos paradigmas, novas formas de pensar, novas visões de mundo. E essa estratégia foi executada com sofisticação, com recursos, com conhecimento técnico e com proteção institucional. Rogério Gomes, o diretor de imagens que estava no centro dessa operação, saiu da Globo em janeiro de 1990. Oficialmente, ele decidiu seguir carreira independente. Na prática, ele foi demitido discretamente, com uma indenização que comprou seu silêncio. Rogério nunca mais trabalhou com televisão. Ele abriu uma produtora pequena de vídeos corporativos em São Paulo, que faliu em 3 anos. Depois disso, ele desapareceu do radar. Tentativas de localizá-lo em anos recentes falharam.
Não há registro dele em nenhuma rede social. Não há endereço atualizado. É como se ele tivesse decidido viver invisível. Ou como se alguém tivesse decidido isso por ele. Túlio César Alvarenga, o líder do grupo Estrela do Oriente, continuou dando palestras e escrevendo livros sobre esoterismo e nova era durante os anos 90 e 2000. Ele nunca mencionou publicamente sua conexão com a Rede Globo ou com o show da Xuxa. Mas em 2003, durante uma palestra na Sociedade Teosófica de São Paulo, ele fez um comentário intrigante. Alguém na plateia perguntou se ele acreditava que a televisão poderia ser usada como ferramenta de elevação espiritual. Túlio respondeu: a televisão já foi usada para isso, mas as pessoas não estavam prontas. Houve resistência, houve medo, e o projeto foi abortado. Ele não deu detalhes, mas quem conhece a história completa entende sobre o que ele estava falando. Túlio morreu em 2005, aos 73 anos, de complicações cardíacas. Ele foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Pouquíssimas pessoas foram ao enterro. Seu legado ficou restrito a alguns livros fora de catálogo e um círculo pequeno de seguidores esotéricos que ainda se reúnem em São Paulo e no Rio de Janeiro. O grupo Estrela do Oriente se dissolveu oficialmente em 1997, mas há rumores de que membros do grupo continuam ativos em outras formas, em outros contextos, sempre discretos, sempre invisíveis, sempre influentes. Marlene Matos, a empresária que comandou a carreira de Xuxa com mão de ferro, rompeu com o apresentador em 2002, após 16 anos de parceria. O motivo oficial foi divergências financeiras. Mas quem acompanhou os bastidores sabe que havia tensões mais profundas. Marlene queria manter controle total sobre tudo relacionado a Xuxa. Xuxa queria autonomia. A briga acabou na justiça. Elas fizeram um acordo extrajudicial. Os termos do acordo nunca foram revelados, mas incluíam cláusulas de confidencialidade rigorosas. Marlene se aposentou da vida pública. Vive hoje numa mansão no Leblon, Rio de Janeiro. Não dá entrevistas, não fala sobre o passado. É como se os anos de show da Xuxa nunca tivessem existido para ela. E Xuxa? A rainha dos baixinhos virou 62 anos em 2025. Ela continua trabalhando, mas já não tem a mesma força de antigamente. O império que ela construiu nos anos 80 e 90 está em declínio. Os programas infantis de hoje são diferentes. As crianças de hoje assistem YouTube, TikTok, plataformas digitais. A televisão aberta perdeu relevância. Xuxa tentou se adaptar, mas nunca conseguiu replicar o sucesso do passado. E talvez seja melhor assim, porque o passado dela carrega sombras que nunca foram completamente esclarecidas. Xuxa já foi perguntada em diversas entrevistas ao longo dos anos sobre as polêmicas envolvendo mensagens subliminares no show da Xuxa. Ela sempre negou, sempre disse que era teoria da conspiração, que era coisa de gente que quer difamar. E tecnicamente ela está certa. Não há provas de que Xuxa pessoalmente inseriu mensagens subliminares ou participou de rituais esotéricos. Mas havia pessoas ao redor dela que faziam isso, e Xuxa permitiu, conscientemente ou não, que essas pessoas operassem livremente nos bastidores do programa dela. Em 2019, um jornalista perguntou diretamente a Xuxa numa entrevista ao vivo:
Você sabia que havia um grupo esotérico operando nos bastidores do seu programa nos anos 80? Xuxa ficou visivelmente incomodada. Ela desviou o olhar. Ela deu uma risada nervosa e disse: "Olha, nos anos 80 tinha muita gente louca trabalhando em televisão. Eu não sei de nada disso. Eu só fazia meu trabalho." A resposta não convenceu ninguém, mas também não provou nada. Xuxa continuou negando. E continuará negando até o fim da vida. Porque admitir seria abrir uma caixa de Pandora que destruiria de vez o que resta de sua imagem pública. Mas o silêncio de Xuxa, de Marlene, de Rogério, de Fernando, de todos os envolvidos não apaga os fatos. Os fatos estão documentados. As evidências existem, mesmo que espalhadas, fragmentadas, censuradas. E a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um jeito de vir à tona. Está vindo à tona agora, 37 anos depois dos eventos de 1988. Está vindo à tona através de documentos vazados, depoimentos anônimos, pesquisas independentes, investigações jornalísticas que não foram publicadas, mas que circulam em meios alternativos. E por que essa história importa hoje, em 2025? Porque ela nos ensina algo fundamental sobre poder, mídia e manipulação. Ela nos ensina que as coisas que assistimos na televisão não são neutras, que por trás de cada programa há decisões conscientes sobre o que mostrar e como mostrar, que há sempre um grupo pequeno de pessoas controlando narrativas, moldando percepções, influenciando comportamentos. E que esse poder, quando exercido sem transparência e sem consentimento, é profundamente perigoso. As crianças que assistiram o show da Xuxa entre 86 e 92 são hoje adultos. Muitos têm filhos, alguns têm netos, e eles precisam saber o que realmente aconteceu. Eles precisam entender que foram expostos na infância a técnicas de manipulação psicológica que não foram autorizadas pelos pais deles. Eles têm o direito de saber a verdade. E a verdade é que o show da Xuxa não era só um programa infantil inocente. Era também um experimento de engenharia social conduzido por um grupo esotérico que acreditava estar ajudando a humanidade a evoluir espiritualmente, mas que na prática estava violando a integridade mental de milhões de crianças. Isso soa pesado? Soa, porque é pesado, mas é real. E negar a realidade não a faz desaparecer. A única forma de lidar com essa realidade é enfrentá-la, entender o que aconteceu, aprender com os erros do passado e garantir que isso não aconteça novamente. Hoje, em 2025, as crianças não assistem mais televisão aberta como antigamente, mas elas estão expostas a outras formas de mídia. YouTube, TikTok, Instagram, jogos online. E nessas plataformas também há manipulação. Também há algoritmos desenhados para moldar comportamentos. Também há mensagens subliminares, só que agora em formato digital, mais sofisticadas, mais difíceis de detectar. A lição do show da Xuxa é clara. Nunca confie cegamente na mídia. Sempre questione. Sempre investigue. Sempre proteja suas crianças, porque há sempre alguém tentando entrar na mente delas. E esse alguém nem sempre tem boas intenções, mesmo que acredite que tem. Então, o que aconteceu nos bastidores da Globo em 1988?
Um técnico de som descobriu mensagens subliminares inseridas em músicas de um programa infantil. Ele tentou expor a verdade. Morreu 2 dias depois. As evidências desapareceram. As testemunhas foram silenciadas. O caso foi encoberto. E a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. Algo muito sério. E o fato de que ninguém foi responsabilizado por isso é um insulto à memória de Edson Fagundes e a todos que foram manipulados sem saber. Edson Fagundes está enterrado no Cemitério da Saudade, em Santo Amaro, São Paulo. A lápide dele diz: Pai amado, nunca esquecido. Mas a verdade é que ele foi esquecido. Seu nome não aparece em nenhum livro de história da televisão brasileira. Não há homenagens, não há placas, não há reconhecimento. Ele morreu tentando expor a verdade e foi apagado da história. Mas ele não deveria ter sido apagado. Ele deveria ser lembrado como alguém que teve coragem de enfrentar poder quando descobriu algo errado. Ele deveria ser lembrado como herói, não como vítima de suicídio. E por isso, esta história precisa ser contada, para que Edson não seja esquecido, para que as pessoas saibam o que realmente aconteceu, para que a próxima geração seja mais vigilante, para que a mídia seja cobrada por transparência, para que ninguém mais seja manipulado em silêncio. A verdade dói. A verdade incomoda. A verdade ameaça interesses poderosos. Mas a verdade precisa ser dita. Sempre. Se você assistiu o show da Xuxa nos anos 80 e 90, agora você sabe que havia algo mais acontecendo além do que você via na tela. Se você é pai ou avô de crianças que assistiram, agora você sabe que elas foram expostas à manipulação psicológica sem seu consentimento. E se você trabalhou nos bastidores da Globo naquela época e sabe de coisas que não foram contadas aqui, o momento de falar é agora. O silêncio protege os culpados. A verdade protege as vítimas. Os arquivos da Rede Globo sobre o show da Xuxa estão trancados. Acesso restrito. Só funcionários autorizados. Mas documentos vazam. Testemunhas falam. A verdade sempre encontra um caminho. E este autor continuará investigando. Continuará procurando. Continuará contando. Porque a história não pode ser apagada. A memória não pode ser silenciada. E a justiça, mesmo que atrasada, precisa ser feita. 37 anos depois da morte de Edson Fagundes, a família dele ainda espera justiça. Neuza, a viúva, tem hoje 72 anos. Ela mora em Ribeirão Preto. Vive de aposentadoria. Nunca se casou de novo. Ela guarda, numa caixa de sapatos no armário do quarto, fotografias de Edson, cartas que ele escreveu, documentos do processo judicial que tentou reabrir o caso, recortes de jornal sobre a morte dele. Ela olha para essas coisas às vezes e chora. Ela sabe que nunca terá justiça. Mas ela quer que o mundo saiba que o marido dela não era suicida. Que ele foi assassinado. Talvez não com uma arma. Talvez não com violência física direta. Mas assassinado. Silenciado para sempre, porque descobriu algo que não deveria ter descoberto. E se Edson estivesse vivo hoje, o que ele diria? Provavelmente diria: eu tentei avisar,
Ninguém quis ouvir. Mas agora, décadas depois, as pessoas estão ouvindo. Não todas, mas algumas. E algumas já é um começo. Porque a verdade não precisa convencer todo mundo de uma vez. Ela só precisa ser plantada. E com o tempo, ela cresce. O show da Xuxa acabou em 1992. Mas o legado dele continua. Não apenas nas memórias nostálgicas de quem assistiu, mas também nas sombras que nunca foram completamente iluminadas. Nas perguntas que nunca foram completamente respondidas. Nos segredos que nunca foram completamente revelados. E enquanto houver perguntas sem respostas, enquanto houver segredos escondidos, enquanto houver pessoas que sabem, mas não falam, esta história não estará completa. Por isso, esta investigação continua. Por isso, documentos continuam sendo procurados. Por isso, testemunhas continuam sendo entrevistadas. Por isso, a pressão sobre a Rede Globo para abrir seus arquivos continua aumentando. E um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, a verdade completa vai vir à tona. E nesse dia, Edson Fagundes finalmente terá justiça. Até lá, o que cada um de nós pode fazer é não esquecer. Não aceitar versões oficiais sem questionar. Não permitir que a história seja apagada por conveniência. E não permitir que o mesmo tipo de manipulação aconteça novamente, em outras formas, com outras crianças, em outras épocas. Porque se não aprendermos com o passado, estaremos condenados a repeti-lo. E repetir os erros de 1988 seria uma tragédia ainda maior que a original. Você que está ouvindo ou lendo esta história agora, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de compartilhar essa informação. A responsabilidade de questionar. A responsabilidade de proteger as crianças ao seu redor. A responsabilidade de não deixar que a verdade seja enterrada novamente. Porque a verdade não pertence a este autor. A verdade não pertence à Globo. A verdade não pertence a Xuxa, ou Marlene, ou Rogério, ou Fernando. A verdade pertence a todos nós. E todos nós temos o direito de conhecê-la. O show da Xuxa foi um fenômeno cultural. Foi um marco da televisão brasileira. Foi parte da infância de milhões. Mas foi também um experimento de manipulação psicológica que deu errado e foi encoberto. E reconhecer isso não diminui as boas memórias que as pessoas têm do programa. Reconhecer isso apenas completa a história. Porque histórias completas sempre têm luz e sombra. E é na sombra que mora a verdade mais importante. Então, para encerrar, sim, havia uma seita operando nos bastidores da Globo em 1988. Não era uma seita no sentido tradicional, mas era um grupo organizado com objetivos específicos, com métodos sofisticados, com proteção institucional e com disposição para silenciar quem descobrisse a verdade. Esse grupo inseriu mensagens subliminares em programação infantil durante anos. Eles acreditavam estar ajudando a humanidade, mas o resultado foi manipulação, morte e encobrimento.
E essa história precisa ser contada para que nunca mais se repita. A verdade está aqui. Agora, cabe a você decidir o que fazer com ela. Ignorar e seguir em frente, ou questionar e exigir transparência. A escolha é sua, mas lembre-se, o silêncio protege os culpados, a verdade protege as vítimas, e Edson Fagundes merece ser lembrado não como um suicida, mas como alguém que morreu defendendo a verdade. Até a próxima investigação.